Capítulo 8. É preferível ter razão ou ter um relacionamento? Há algum tempo, me fizeram a seguinte pergunta: quais foram as 3 pessoas que mais o ajudaram no seu amadurecimento e lançaram você no ministério? No começo eu pensei que foram aqueles amigos na minha vida que ficaram do meu lado e me amaram durante toda a provação e tempestade. Mas depois pensei em diversas pessoas que não pareceram tão leais, aquelas que espalharam boatos contra mim, que se passaram por boas expondo minhas falhas e fraquezas a outras pessoas, acarretando danos à minha reputação e ministério. Eu comecei a me dar conta, também, de que foram os relacionamentos mais danosos e difíceis que tiveram um impacto mais drástico para a maturidade e crescimento espiritual em minha vida. Sem eles, talvez, eu nunca tivesse descoberto algumas atitudes de orgulho, defesa, autojustificativa e falso moralismo que me impregnavam. Esses relacionamentos me ajudaram a ver o quanto eu era dogmático e achava importante ter razão o tempo todo para provar meu próprio valor. Durante anos, achei que para admitir minhas falhas eu devesse ser quebrantado e submetido à rejeição ou castigo. Involuntariamente, foram os relacionamentos mais prejudiciais que ajudaram a me levar a uma revelação mais profunda do abraço do Pai. Quantas vezes você deu valor a estar certo em detrimento a manter um relacionamento íntimo com outra pessoa e com Deus? Até que ponto você acha importante ter a última palavra? Ao conversar com seu cônjuge ou outras pessoas, você é capaz de sentar e ouvir o que eles têm a dizer sem interromper, com frequência para dar suas próprias opiniões? Você tem medo de mostrar quaisquer fraquezas ou vulnerabilidade aos parentes ou amigos? Você se apresenta como alguém em posição de autoridade, forte e firme, que sempre tem razão. A necessidade de ter razão, muitas vezes, se infiltra em nossos relacionamentos de forma sutis. Devido ao fato de o amor próprio ser algo com o qual todos nós lutamos em algum momento de nossas vidas, sentimos a necessidade de nos mostrar melhores que outra pessoa. A questão principal é, geralmente, a insegurança e o medo arraigados em uma falta de amor. Quando a insegurança junta o amor à lei, isso pode produzir hipocrisia e uma atitude de superioridade moral, o oposto ao Espírito de Cristo, que é um coração obediente e humilde. É a obediência, sem distinção própria, que nos possibilita fazer parte de seu descanso e preparar nosso coração para sentir o abraço do Pai. Veja MT 5, 5:11, 11h25, 30. Como cristãos acaba sendo muito fácil dar mais valor à lei escrita que à graça e misericórdia. É engraçado como, na palavra de Deus, ele, muitas vezes, vira de cabeça para baixo o que parece certo e justo. Isso é porque Satanás, que é legalista, exige o que é certo e justo. Ele exige pagamento pelos nossos pecados e está sempre nos declarando culpado, culpado, culpado. Mas é Deus quem não quer nos dar o que merecemos. Ele quer nos dar o dom não merecido, sem mérito. Satanás transita na lei e no certo e justo, o que merecemos. Deus transita na graça e na misericórdia, o que não merecemos. A graça é um lugar mais alto do que o certo e justo, e Satanás nunca consegue atuar na graça, apenas em acusações. Veja o quadro de lei e graça. Satanás é o acusador dos irmãos, veja AP 12h10. Seus pensamentos são sempre negativos, difamatórios, chamando atenção para as falhas dos outros, culpando-os, desvalorizando, desonrando e exigindo direitos e justiça. Ressentimento, amargura e coração aflito seguem os pensamentos de Satanás. Deus é amor. Ele é o oposto de Satanás. Os pensamentos de Deus são positivos, consoladores, edificantes, estimulantes, tolerantes, animadores e amorosos. O amor não pensa mal. 1:13h05. Graça, perdão e inocência seguem seus pensamentos. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Júnior 29:11. Antes de ter essa revelação, não conhecer essas verdades prejudicou muito a minha vida, família e ministério. Isso me atrapalhou na tentativa de achar descanso no amor curador do Pai. Quando eu via os erros dos outros ou era ferido pelas pessoas, minha resposta era correr atrás da justiça e do que era certo e justo, para mim. Eu agia mais como um soldado de Deus e começava a criar pensamentos ou palavras difamatórias sobre aqueles que haviam me decepcionado ou ferido. Depois eu me tornava negativo, crítico e depreciativo em relação a essas pessoas. Eu não me dava conta,
mas meus próprios pensamentos estavam de acordo com os pensamentos de Satanás. Eu me envolvi no juízo de valor das pessoas e isso me atrapalhou no efeito da cura e as bênçãos de Deus em minha vida. Afinal de contas, quando as pessoas nos tratam mal e decepcionam, é natural nos sentirmos feridos. Mas estamos respondendo com a graça de Deus? Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que fazem. Eles estão agindo assim por causa de sua própria dor íntima oculta e rejeição. Me ajude a cobri-las e restaurar o relacionamento, ou nós exigimos vingança, tentando nos justificar e absolver da culpa. Tentamos nos fazer parecer bons e inocentes expondo e falando sobre as falhas dos outros, e por isso, fazendo com que pareçam ruins ou em erro. A vingança, talvez, seja um dos apetites mais famintos e destrutivos que temos. A vingança está arraigada na exigência de nossos direitos e da pelas ofensas contra nós. Mas Deus disse: a vingança é minha. Isso é um direito dele e nos custará caro tentar ajudá-lo. Quando fazemos isso, Deus se afasta da situação e nos deixa lidar com as coisas de nossas próprias formas mundanas, difamatórias. De forma involuntária, estamos na verdade de acordo com Satanás e atrasando a nós mesmos de sentir a intimidade do abraço do Pai. Quando decidimos que é melhor fazer alguma coisa para ajudar Deus a endireitar outras pessoas, estamos, definitivamente, precisando da ajuda de Deus. Receber uma bênção ou uma maldição. Tomamos a decisão de encarar o maltratamento alheio como bênção ou maldição. Deus prometeu bênção se respondemos com perdão e graça. Mas quando respondemos com acusação, vingança, reclamação ou crítica, então damos a Satanás a chave de nossa porta da frente. Aí ele pode ir e vir à nossa casa da forma que quiser. Iraí-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nem deis lugar ao diabo. F4, 26 e 27. Um estudo do educador cristão Mark Virkler revela que 80% dos pensamentos da maioria dos cristãos são negativos. Eles não me deram valor. Eles não falaram comigo. Eles não se preocuparam com minhas necessidades. Eles. Você pode pegar a maioria dos seus pensamentos ou conversas sobre uma pessoa difícil em sua vida e, de uma forma ou de outra, organizá-los sob uma das duas categorias: pensamentos de restauração e relacionamento ou pensamentos de vingança e exposição. Um caminho leva à bênção, o outro libera a maldição autoimposta. Satanás quer que herdemos a maldição. Se a maior parte de nossos pensamentos e conversas estiverem de acordo com a má índole, ele tem o direito de liberar a maldição. Quando julgamos outras pessoas, o acusador dos irmãos vê isso e recebemos julgamento em troca. Veja MT 5, 22 e 26. O salmista Davi coloca isso muito bem. Como ele amou amaldiçoar, que o mesmo venha a ele. Como ele não se deleitou em abençoar, ela se afaste dele. Como ele se vestiu com o amaldiçoar como que com sua vestimenta, que ela entre em suas entranhas como água, e como óleo em seus ossos. SL 109, 17 e 18. Deus quer que herdemos a bênção. Tudo o que temos de fazer é dar à pessoa difícil um presente que ela, talvez, não mereça: o perdão e a graça. Finalmente, sede todos de uma só mente, tendo compaixão uns dos outros, amai como irmãos, sede compassivos, sede atenciosos. Não retribuindo mal por mal, ou maledicência por maledicência. Porém, ao contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que possais herdar uma bênção. 1 Pe 3, 8, 9. Isso se reduz a ter a razão ou ter um relacionamento. É muito comum nossos pensamentos se direcionarem para o mal, quando lutamos para ter razão em nossos relacionamentos, principalmente em casa. O maior problema é que, geralmente, temos razão sobre as falhas de outras pessoas. Mas você pode ter razão e agir errado e, nesse caso, você está completamente errado. Jesus não veio para nos julgar e acusar, mas Satanás sim. Veja Jó 3 horas e 17, 12 horas e 47, AP 12 horas e 10. Jesus não se agarrou a cargo ou autoridade. Veja FP 2, 5, 8. Satanás sim. Jesus procurou ser humilde. Satanás procurou se exaltar. Veja Is 14, 12 e 14. Satanás perdeu seu cargo na presença de Deus. Cristo foi exaltado à mão direita do Pai. Quando for escolher o comportamento, examine as consequências. Veja o quadro de lei e graça. Herdar a bênção. Mas a vós que ouvis, eu digo:
Amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te ferirem uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tomar a capa, não o proíba de tirar-te a tânica também. Dá para cada homem que te pedir, e aquele que levar os teus bens, não lhe exijas que os devolva. E assim como quereis que os homens vos façam, fazei-lhes igualmente. Porque, se amardes aos que vos amam, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, qual é o vosso reconhecimento? Pois os pecadores também emprestam aos pecadores, para novamente receberem com muito. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes de volta, e será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo. Porque ele é bondoso para com os ingratos e para com os maus. LC 6, 27-35, grifo nosso. Esses versículos indicam que não existe bênção ou recompensa quando fazemos o bem a pessoas boas. A bênção ocorre quando fazemos o bem às pessoas que nos ferem. A bênção é a filiação, ser colocado na presença do Pai. Sentimos aceitação e amor incondicional no Pai. Começamos a caminhar em intimidade mais profunda com Deus e a adquirir seu espírito de graça, que libera a intimidade em muitos de nossos relacionamentos. Nós então começamos a nos sentir mais à vontade com o amor e o perdão. Esse é o lugar onde a cura e as bênçãos de Deus começam a alcançá-lo. Qual a melhor forma de ficar em paz com uma pessoa de difícil temperamento e entrar na bênção do abraço do Pai? Na passagem que acabamos de citar, Jesus revelou o caminho da bênção e intimidade. 1. Ame os seus inimigos e você adquirirá o Espírito de Cristo. 2. Faça o bem aos que o odeiam e você fará com que sejam seus amigos. 3. Abençoe os que o amaldiçoam e você herdará a bênção. 4. Ore por aqueles que o maltratam e você começará a vê-los por meio dos olhos amorosos do Pai. Ao procurar seguir esses 4 princípios, você começa a ficar, mais profundamente, na presença do Pai. Onde você estaria sem Judas? Jesus seguiu esses princípios com aquele que mais o feriu, Judas. Ele sabia o que Judas queria desde o começo. Ainda assim continuou a servir e ministrar a ele por 3 anos. Ele permitiu que Judas ministrasse ao seu lado. Ele lavou os pés de Judas pouco antes da traição. Ele compartilhou uma refeição e viveu fiel ao acordo de lealdade com Judas apesar de suas atitudes em relação a ele. Nunca parou de receber ou de dar valor a Judas. Onde estaríamos se Jesus não tivesse encarado Judas como uma bênção e aquele que ajudaria a colocá-lo na cruz? Toda a vida de Jesus demonstrou como devemos nos relacionar com outras pessoas. Quando ele foi maltratado e rejeitado, mesmo quando ele estava desprezado, e quando as pessoas tentaram matá-lo, respondeu com uma atitude de graça e honra. Seu modelo estabeleceu o padrão que devemos seguir em nossos relacionamentos com outras pessoas. Mesmo com aquelas pessoas mais difíceis de lidar, que nos feriram ou rejeitaram, Jesus nos pediu para responder a elas com a mesma misericórdia que Deus tem por nós, porque Ele quer que sejamos abençoados. Sede, pois, misericordiosos, assim como vosso Pai também é misericordioso. LC 6:36. A lei do amor é um caminho mais alto que o amor à lei. Você encara as pessoas difíceis que Deus colocou em sua vida como um instrumento da bênção. Se você não as valoriza, honra e respeita, você pode estar tratando-as como uma maldição, por isso herdando a maldição. Quando as encaramos como uma bênção para nos ajudar a descobrir de que estamos cheios, então Deus pode considerar qualquer relacionamento negativo e usá-lo para nos trazer para a maturidade espiritual. Isso nos deixa livres para sentirmos seu amor e então sermos um instrumento dele para nossa família e para as nações. Mas quanto a vós, intentastes o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para fazer como é neste dia, para salvar muitas pessoas com vida. Gênesis 52:20. O que você dá é o que recebe em troca. Vejamos da seguinte forma: não é uma questão do que eu quero dar a alguém que me fere. É uma questão do que eu quero receber de outros relacionamentos no futuro. Eu quero receber um coração endurecido, ferido, que me separa da intimidade com Deus e me leva ao ressentimento, orgulho e muros de autodefesa.
Ou quero fazer parte do descanso de Deus e caminhar na alegria de um estilo de vida de perdão que produz um espírito obediente e gentil? Quando eu escolho minha resposta em situações dolorosas, também decido o que receberei das outras pessoas no futuro. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Boa medida, prensada, remexida e transbordante, vos darão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes vos medirão novamente. LC 6, 37-38. A Bíblia é cheia de alertas sobre a medida que usamos para julgar os outros será a medida pela qual seremos julgados. Quando eu vivia de acordo com o amor à lei, não tive nenhuma revelação do amor do Pai. Assim, todas as minhas escrituras favoritas eram sobre juízo, justiça de Deus, santidade e disciplina. Eu passava, rapidamente, pelas passagens sobre graça e misericórdia. Minha pregação e amor paterno tinham um tom raivoso em relação a isso. Porque eu sentia que tinha de ser perfeito para estar à altura dos padrões de Deus. E isso me fazia exigir o desempenho das outras pessoas para aceitá-las e valorizá-las. Após alguns anos no ministério, comecei a ver muitas coisas erradas com a igreja e seus líderes em todo o mundo. Eu não criticava ou falava, abertamente, contra os líderes, exceto em casa com minha esposa. Mas no fundo eu tinha a atitude de julgamento contra aqueles que não agiam como eu, pensavam como eu, falavam como eu, tinham o mesmo entusiasmo ou visão no ministério que eu. Eu não falava, abertamente, era só uma atitude interna que os líderes cristãos estavam errados. Então Trisha e eu fundamos o Shiloh Place Ministries, em 1991, para endireitar as vidas dos líderes cristãos. Mas a minha atitude interna estava errada. Eu não estava caminhando no amor, mas na lei, não na graça, mas no julgamento, e você recebe o que dá. Eu passei a ser uma pessoa que dava valor à razão em detrimento do relacionamento. Eu comecei a dar valor às pessoas que pareciam ter o mesmo espírito que eu e auxiliavam o meu ministério. Mas, quando eu estava perto daqueles que não ajudavam a mim ou meu ministério, eu, simplesmente, não me sentia à vontade perto delas, e claro que elas não se sentiam à vontade perto de mim. Por favor, entenda que durante todos esses anos eu fui um homem íntegro e honesto, a pessoa que falava no seminário sobre amargura, perdão, casamento, enriquecimento e cura de corações feridos. Você não sabe que está em escravidão até se libertar dela. Por fora eu tinha um sorriso no rosto e orava a outros líderes cristãos. Mas no fundo, eu era competitivo e sentava entre grupos de ministros, julgando suas falhas e fraquezas e me perguntando por que não era tão favorecido quanto eles pareciam ser. Então a lei de semear e recolher, dar e receber continuou em vigor, e você, geralmente, colhe mais do que semeia. Apesar de ter uma vida de integridade e decência moral, minha vida e ministério ficaram sob julgamento, e nossa reputação e finanças sofreram muito. Tudo isso me parecia muito injusto e apenas incentivava mais pensamentos difamatórios, mas eu mantive meu sorriso e tom educado com todos à minha volta. Comecei a receber das pessoas o que lhes dava na minha vida e conversas com minha esposa. O exame rígido que dei aos outros passou a ser dado a mim, e havia muitas falhas nas quais eles podiam centrar-se, mas eu mesmo só conseguia enxergar algumas. Nada é mais fácil que o auto-engano. Segui a paz com todos os homens, e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor, procedendo diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. HB 12, 14-15. Sem me dar conta, eu estava aos poucos me afastando da graça de Deus. E trouxe muitos problemas para minha vida, família e ministério, quando me contaminei por meio dos meus pensamentos competitivos e difamatórios. Apesar de, muitas vezes, minhas conclusões serem corretas, minha atitude, inconscientemente, me conduzia ao mal gerado por Satanás, e ele garantiu que eu recebesse o que plantava, boa medida, oprimido, recalcado, espezinhado. Recebi, em troca, o mesmo padrão de medida que usava com outras pessoas. O preço está certo. A maior parte das pessoas não se dá conta das consequências de julgar os outros por uma medida maior do que julgam a si mesmas. Ao ter um estilo de vida em que é necessário ter razão e amor à lei, você começa a percorrer um caminho de autodegradação que, com o tempo,
levará ao isolamento e à incapacidade de manter relacionamentos saudáveis, íntimos. Esses passos, talvez, pareçam graduais. Então é importante estar ciente deles ao começar a se afastar da vida segundo a lei do amor e graça. Por medida de precaução, me permita falar um pouco mais das minhas antigas atitudes. 1. Atitudes negativas. O primeiro preço que paguei, quando escolhi ter razão ao invés de ter relacionamentos, foi incentivar uma atitude negativa em relação às pessoas que não pensavam e agiam como eu. Comecei a me concentrar mais nas falhas dos outros que transmitir-lhes a graça e o amor incondicional de Deus. Sem, ao menos, estar consciente disso, eu me comportava como superior e de forma hipócrita sob o ponto de vista moral, usando uma medida para julgar os outros e outra para julgar a mim mesmo. Com o tempo, todas as minhas concepções sobre vida e cristianismo se tornaram críticas e cínicas. Eu havia dado o primeiro passo para me corromper. Não foram os outros que me corromperam. Fui eu que escolhi esse caminho com minha vida e pensamentos difamatórios. Quais padrões você observa em seus próprios pensamentos? Você fica, constantemente, irritado com as deficiências observadas em outras pessoas. Você observa que seus pensamentos estão mais críticos com seu pastor, outros ministros, chefe, colegas de trabalho, amigos ou familiares. Você se considera melhor em relação à maioria das pessoas que conhece. 2 motivos impuros. Eu despendi longo tempo repetindo em meus pensamentos diários o quanto os outros pareciam mais favorecidos do que eu, como eles não tiveram a revelação que eu tive, como essa pessoa fez aquilo por mim e aquela pessoa não. Isso começou a reforçar uma atitude, estrutura habitual de pensamento, que afetou de forma inconsciente as motivações do meu coração. Minha motivação principal não era mais ajudar as pessoas ou difundir o reino de Deus de amor na terra. Eu era motivado por meu próprio falso moralismo. As boas obras e atividade hiperreligiosa ajudaram a provar a mim mesmo que eu tinha maior maturidade e revelação que os outros. Tudo isso transbordava na minha motivação com a família. Eu chegava em casa querendo que todos atendessem às minhas necessidades ao invés de viver para tornar o amor do Pai conhecido para eles. O que está por trás da sua motivação de servir os outros? Você tem um orgulho doentio de seus feitos no ministério ou instituições de caridade. Você encara com desprezo as pessoas que não fazem tantas boas ações quanto você. O seu trabalho está te deixando irritado em casa. 3. Contaminação da fala. As atitudes do meu coração logo começaram a afetar as minhas conversas sobre outras pessoas. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. MT 12h34. Eu sabia que não devia criticar ou fofocar sobre a vida dos outros, abertamente. Mas por trás de minhas palavras havia, muitas das vezes, um ar insinuado de superioridade. Eu não defendia as pessoas e chamava atenção para suas qualidades quando suas fraquezas eram expostas. Desvalorizar ou rebaixar de forma sutil as crenças ou dons dos outros era uma forma de provar meu próprio sentimento de superioridade moral e me fazer parecer bom. Pense nas palavras que fala. Você emprega um tom de superioridade, ou olhares, ou palavras desdenhosas em relação aos outros. Você acha que rebaixa outras pessoas quando elas são mencionadas na conversa. Suas palavras são críticas, ou você defende e ajuda a chamar atenção para as qualidades daquela pessoa. 4. Ações desagregadoras. Por não conseguir mais dizer palavras honrosas sobre uma pessoa, não demorou muito para minhas ações, de forma involuntária, começarem a seguir o mesmo caminho destrutivo. Passei a agrupar as pessoas entre aqueles que pensavam como eu contra aquelas que não pensavam. Eu comecei a colocar as pessoas do meu lado com insinuações sutis de que os outros não eram tão maduros ou tinham tanto entendimento quanto eu. Eu não conseguia nem mesmo me enxergar fazendo isso. Eu não estava consciente de estar criando um ambiente de desconfiança, rivalidade e conflito entre as pessoas à minha volta. Quando você encontra alguém que não está à altura de suas expectativas, como você o trata? Você evita essa pessoa de propósito? Você cria uma atmosfera de confiança ou as conversas se dão a fim de convencer os outros de que é mais sensato ou correto que eles? 5. Danos aos relacionamentos. Minha ênfase com foco na razão, em detrimento do amor e graça, começou a criar uma perda de intimidade em casa. Minhas atitudes negativas em relação aos outros foram transferidas para meu lar em meus relacionamentos com minha esposa e filhos. Eu tinha de ter razão e isso deixou minha esposa e filhos com um grande medo da falha e rejeição, quando eu estava por perto.
Claro que isso começou a transbordar para outros relacionamentos deles. Apesar de Deus ter transformado a minha vida em sua essência e me restaurado a minha família, eles ainda estão caminhando no processo de cura pelas fortalezas de medo e insegurança que deixei neles naquela época. Como estão seus relacionamentos com seus familiares, amigos e outras pessoas? Você está construindo relacionamentos cheios de vida, carinhosos baseados na intimidade, honra e confiança, ou aqueles mais próximos de você te obedecem pelo medo? Seus filhos estão sempre se esforçando para lhe agradar, mas nunca recebem sua aprovação? Você expressa o seu amor para aqueles à sua volta de forma que eles possam entender? 6. Isolamento. Outro preço que paguei: muitas pessoas, simplesmente, não gostavam de ficar perto de mim. Eu era muito raivoso e brigava para ter razão. Eu não era capaz de ficar em casa com a minha família mesmo quando estava de fato em casa. Era difícil para algumas pessoas aguentarem a mim ou minhas conversas porque eu vivia em grande estado de resistência agitada contra tudo e todos. A pessoa tinha de pagar o preço de se esforçar para ser perfeito, sem descanso ou segurança, a fim de conseguir ficar perto de mim. Apenas as pessoas muito seguras no amor de Deus ou que podiam manter esse rígido padrão de excelência faziam amizade comigo. Eu agradeço a Deus pelas poucas pessoas que estavam seguras o suficiente para me apoiar e dispostas a me falar a verdade no amor, ainda que demorasse anos para eu agradecer. Quantos amigos verdadeiros você, realmente, tem? Você sente que as pessoas, muitas vezes, te rejeitam? Quando elas te rejeitam, você dá de ombros dizendo a si mesmo que são elas que estão erradas. O seu cônjuge ou familiares estão, na verdade, presentes em seus relacionamentos com você, ou a distância emocional está começando a ter consequências. O preço por querer sempre ter razão é alto, e as consequências podem ser trágicas. Casamentos acabam, famílias são destruídas e relacionamentos arruinados. Tudo por causa da atração enganadora de autojustificativa, falso moralismo e necessidade de vingança. Há um lugar mais alto onde o pai quer que seus filhos tentem chegar, um lugar acima do próprio esforço para ter razão. Colocar a lei acima da graça acarreta um círculo vicioso que servirá apenas para sabotar aquilo que todos os seres humanos tanto desejam: intimidade com Deus e outras pessoas. O maior preço de todos. Enquanto uma consequência trágica de sempre ter razão é o isolamento e relacionamentos doentios com outras pessoas, há uma consequência ainda pior desse estilo de vida: a perda da comunhão íntima com o Pai Celestial e fazer parte de seu descanso. Para morar no abraço do Pai é necessária uma atitude de humildade, de admitir nossas falhas e deficiências a Deus e aos outros, e pedir seu perdão. Semelhantemente, vós jovens, submetei-vos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, e dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele todo o vosso cuidado, porque ele cuida de vós. 1 PS 5:7. Sentir o abraço do Pai é andar de mãos dadas com o amor, e não julgar nossos vizinhos. Começamos a fazer parte do reino da graça de Deus quando estamos dispostos a nos humilhar em sua presença e com outras pessoas, admitir nossas falhas e aceitar seu dom gratuito do amor incondicional. Provérbios 29:23 nos diz: o orgulho de um homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Libertar-se da necessidade de ter razão. Siga os 4 princípios abaixo para começar o processo de libertação da necessidade de ter razão. 1. Escolha perdoar cada pessoa que o decepcionou. Em um local tranquilo, fale cada nome em voz alta e diga a eles que você escolheu perdoá-los pela ferida provocada em sua vida. Seja específico. Eu já procurei, muitas vezes, pessoas com o dom da oração de cura para me ajudar a percorrer o processo do perdão. Você pode acessar a página do Ministério de Oração em nosso site para procurar ministérios que possuem oração de cura em sua cidade: www.shiloplace.org, fecha parênteses. 2. Procure o perdão de Deus por infringir a lei do juízo. Peça perdão a Deus por cada julgamento que proferiu contra outra pessoa, toda vez que esteve direcionado para o inimigo ao invés da graça de Deus. Renuncie a cada transgressão da lei do juízo em sua vida. Sim, isso pode demorar algum tempo, mas vale a pena quando permitimos que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. 1 João 7:9. 3. Você pode precisar pôr em prática o princípio da restituição.
Se o seu julgamento para com outras pessoas prejudicou suas vidas, não é o bastante pedir perdão a Deus com frequência. Para ser curado, você talvez precise ir até elas e pedir que essas pessoas o perdoem. Não mencione as falhas delas. Apenas assuma as suas. Procure aconselhamento maduro quanto à melhor forma de fazer isso e a escolha adequada de palavras. A página de artigos do Shiloh Place Ministries tem uma folha de impressão em restituição que pode lhe ser útil. Em 1997, quando Deus me deu essa revelação, passei meses indo a cada pessoa, dando telefonemas e escrevendo cartas para pedir perdão por me relacionar com elas, por tantos anos, guiado por minha própria dor e imaturidade. Isso transformou minha vida e trouxe uma capacidade maior de tornar o amor do Pai conhecido para minha família e o mundo. 4. Comece a renovar sua mente todos os dias. Destruímos todos os argumentos e pretensão contrários à graça de Deus. Veja 2 Codés 4, 5. O livro de John Arnott, What Christian Should Know About the Importance of Forgiveness, ajudou-me a ver o preço que estava pagando por minha escolha de viver pela lei. Eu desenhei o diagrama da lei e graça deste capítulo e o colei na minha geladeira, no carro e no banheiro. Comecei a fazer escolhas conscientes várias vezes por dia para que meus pensamentos saíssem da lei e habitassem na graça. No começo, meus pensamentos estavam na lei 90% do tempo. Hoje em dia, creio que moro na graça 90% do tempo ou mais. Isso mudou o que estou colhendo em minha vida, família e ministério. Talvez você queira iniciar o processo de restauração agora mesmo, deixando de lado seu orgulho e se humilhando perante o amor e graça incondicionais do Pai. Ele está esperando de braços abertos, querendo que sinta seu abraço carinhoso. Caso necessite de restauração e recomeço com Deus, então eu recomendo que faça a oração abaixo em voz alta e aceite seu perdão e graça genuínos. Pai Celestial, eu venho até a Ti, cheio de gratidão por sua graça e amor incondicional. Obrigado por enviar seu Filho para pagar o preço pelos meus pecados. Você me ama do jeito que eu sou, não do jeito que os outros dizem que devo ser. Eu confesso não estar caminhando no estilo de vida de sua graça, mas eu venho me esforçando para alcançar a honradez por conta própria. Meu orgulho ficou no caminho do meu relacionamento contigo e dos relacionamentos saudáveis com outras pessoas. Eu estive direcionado para o inimigo por meio de meus pensamentos e atitudes. Eu tenho criticado e julgado outras pessoas, e, agora, entendo as consequências do que fiz. Eu me arrependo dos meus pecados e te peço para me perdoar e purificar dos meus pensamentos, atitudes e ações injustas que ficaram no caminho de um relacionamento vivo e íntimo contigo. Eu escolho perdoar cada pessoa que me feriu. Enumere-as por nome e perdoe cada ofensa. Pai, por favor, me ajude a ter uma ideia justa e correta de mim mesmo, a entender minhas próprias deficiências e falhas, mas também a vê-las pelas lentes do seu amor e graça. Ajude-me a descobrir meu senso de valor em você e no seu amor por mim ao invés de através de minhas próprias realizações. Eu me comprometo com um estilo de vida de amor e graça ao invés de me exigir a perfeição dos outros. Eu escolho caminhar na humildade ao invés do orgulho, a dar mais valor ao meu relacionamento com você e àqueles que eu amo mais do que me promover e sempre ter a razão em cada argumento. Obrigado por sua paciência comigo. Eu sou tão abençoado por ser chamado de seu filho. Em nome de Jesus, amém. Para que se aprofunde na restauração de relacionamentos rompidos, temos 2 séries em áudio que lhe serão de grande ajuda. Breaking Free e Would You Rather Be Right or Have Relationship. 1. Já existiu uma época em que você exigiu de alguém em um padrão mais elevado de comportamento do que exigia de si mesmo. Como isso afetou seu relacionamento com esta pessoa? 2. Você já deu mais valor a ter razão que promover relacionamentos íntimos com outras pessoas. Quais consequências essa escolha acarretou em sua vida? 3. Você recebeu um Judas em sua vida como uma bênção ou maldição. Como você pode lavar seus pés como Jesus fez com seu Judas? 4. Como você pode aprender a rejeitar uma atitude de desdém ou de superioridade e começar a cultivar maior espírito de humildade em seu coração?